Bom dia, vamos falar com Deus. Fiquem de pé, por favor, feche os olhos. Esqueça-se de tudo lá fora, vamos buscar a Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, cante, homens louvando, cante para Deus, Deus reunido, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, cante, a tua volta. O grande dia, em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos, para todo sempre. Para todo sempre, aleluia, aleluia. Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Jesus. Ó Senhor nosso Deus, o Senhor que está acima de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra. Tu que és o Deus que não dorme, não dormita, não se cansa, não se fadiga, não muda. Tu que és Deus de eternidade a eternidade. Nós entramos mais uma vez em oração, apoiados nos méritos de Jesus, no sacrifício perfeito que Ele fez, no sangue que foi derramado na cruz e que tornou possível o nosso acesso à Tua presença. E chegamos diante do Teu trono, sempre reconhecendo e conscientes de que não temos méritos, conscientes de que jamais, pela nossa própria capacidade,
poderíamos chegar diante do teu trono, Senhor, conscientes de que, se não fosse o sacrifício de Jesus, não teríamos acesso direto à tua presença. Queremos agradecê-lo porque o Senhor nos amou de tal modo que deu o seu único filho, que se fez maldição em nosso lugar, que atraiu para si na cruz todas as nossas iniquidades, transgressões, maldições, doenças, sofrimentos, que se fez maldição para nos trazer remissão dos pecados e assim podermos nos reconciliar contigo. Queremos agradecê-lo porque está escrito que juntamente com ele o Senhor nos deu graciosamente todas as coisas. Abra sua Bíblia, eu quero dar uma orientação. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Depois nós vamos orar e buscar a presença de Deus. Quero dar em troca o teu amor, em troca o teu amor, aliviar a dor de quem me fez de sofrer. quem me fez sofrer. Lucas 24. Quero ter a mansidão no olhar, em tudo que eu falar, e em tudo que eu falar, quero mostrar você. Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz, que o teu Espírito tocou em mim, e eu vim aqui. Toca Deus, Agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. Vem me querer. Eu sou teu, usa minha vida como bem quiser. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Novamente, toca Deus, cante para Deus. Toca Deus, agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. Vem me querer. Eu sou teu, usa minha vida. Usa minha vida como bem quiser. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Olhe para mim, por favor. Não existe nada que tenha um poder tão grande quanto a palavra de Deus. Não existe nada. A palavra de Deus, Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Ela tem vida, ela tem poder,
A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Este é o livro mais poderoso que existe. No entanto, para que esta palavra que tem tanto poder produza vida, frutos na vida de uma pessoa, evidentemente ela tem que ser transmitida corretamente, ela tem que ser transmitida com espírito, com vida, com a unção de Deus, mas a pessoa tem que abrir o seu coração, absorver, como diz a Bíblia, com mansidão essa palavra e colocar em prática. Sem isso não adianta. Não adianta o pastor pregar se essa pregação não tem unção, se essa pregação não tem espírito, não tem vida, se for apenas letra. Assim também não adianta pregarmos e a pessoa permanecer com o seu coração espiritual duro, fechado, resistindo, rejeitando, não produz nada, não vai produzir nada. Então eu vou ler aqui algo que ocorreu, né, após a ressurreição de Jesus, e você deve trazer para a sua vida sempre trazer para a sua vida e saber o que Deus quer falar com você. Você sabe que Jerusalém, este nome Jerusalém significa lugar de paz. Os eventos mais importantes aconteceram em Jerusalém. Lá em Jerusalém, Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado lá. Aconteceu a coisa mais importante. Ele sacrificou-se para trazer remissão de pecados e salvação. Lá ele foi sepultado. Podia ter sido sepultado em outro lugar. Ele foi sepultado lá. Consequentemente, ele ressuscitou lá. E quando ele foi assunto aos céus, ele estava lá. E quando houve o derramamento do Espírito Santo, aconteceu lá. Então, Jerusalém era e é, podemos dizer, o lugar dos eventos mais importantes. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele orientou os discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Porque em Jerusalém aconteceria o cumprimento de uma grande promessa, que seria o derramamento do Espírito Santo. Vocês têm que ficar em Jerusalém e esperar em Jerusalém, que do alto vocês serão revestidos de poder. De poder. Muito bem, então, ali era o lugar. Ali, todos os discípulos deveriam permanecer, deveriam ficar. Mas por causa da incredulidade, 2 desses discípulos eram discípulos, faziam parte daquele grande número de discípulos que Jesus havia alcançado. Por causa da incredulidade, esses 2 saíram de Jerusalém e se dirigiram para Emaús. Emaús era um vilarejo, e esse lugar chamado Emaús, que significa lá no hebraico, fonte de água quente. Então, qual era
a direção para os discípulos: ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém. Ali aconteceram coisas grandiosas e continuaria acontecendo. Mas esses dois, eles foram embora de Jerusalém. E quando eles estavam indo para esse lugar chamado Emaús, a 11 quilômetros de distância de Jerusalém, Jesus apareceu para eles no meio do caminho. E no meio desse, Jesus foi conversando com eles, e aconteceram coisas importantes que servem para nós. Muitas das vezes, há pessoas no lugar e na direção certa para que ela veja grandes promessas de Deus se cumprindo na vida dela. Mas muitas das vezes cristãos saem do lugar ou da direção de Deus e deixam de ver se cumprir grandes promessas. Outros, por causa da incredulidade, muitas das vezes por causa do orgulho, eles ficam perto do caminho, mas não conseguem entrar no caminho. Então nós temos que lembrar disso. Direção de Deus. Deus tem uma direção. Então eu tenho que fazer por onde? Permanecer na direção. Permanecer no caminho que vai me conduzir não só à salvação, mas vai me conduzir a alcançar grandes promessas de Deus. Então vamos ler devagar, para que você possa entender Lucas 24:11. Eu vou devagarzinho para a gente entender. Naquele mesmo dia, no dia que houve a ressurreição de Jesus, era um domingo inclusive, naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam e discutiam. O próprio Jesus se aproximou. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, depois a gente vai lendo você e trazendo para a sua vida. Então, o que eles deveriam fazer como discípulos? Vão ficar aqui em Jerusalém. Aqui ele morreu, ele afirmou que iria ressuscitar. Ali era o lugar, ali era o caminho, ali era o lugar. Então é fundamental que se esteja dentro da vontade de Deus. Eu estou num lugar em que eu posso dizer é a vontade de Deus. Eu estou num caminho, eu estou numa direção que eu posso dizer é a vontade de Deus. Não, eles não ficaram em Jerusalém. Eles foram embora. E foram os dois, olhe para mim, por favor, conversando sobre o que tinha acontecido lá. Jesus foi crucificado e tal. Aí Jesus aparece no meio deles e começa a caminhar junto com eles. Mas os olhos deles não permitiu que eles reconhecessem Jesus. Isso não era um problema físico. Eles tinham um problema físico, não conseguiam enxergar bem, não. Isso tem a ver com o espiritual. Jesus havia ressuscitado, e quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena e outras mulheres reconheceram Jesus. E foram correndo anunciar que ele havia ressuscitado. Foram essas mulheres,
algumas mulheres que viram e reconheceram Jesus lá próximo ao túmulo onde ele estava. Mas esses dois não conseguiram reconhecer que Jesus tinha ressuscitado e era o que estava falando com eles. Isso tem a ver com o discernimento espiritual. Isso tem a ver com a compreensão espiritual, com a visão espiritual. Às vezes, por causa do coração, cristãos não conseguem entender, não conseguem discernir as coisas de Deus. Eles escutam a palavra de Deus. Não é porque não tem estudo, e quem tem muito estudo entende mais. A palavra de Deus não tem nada a ver com isso. Há pessoas que não estudaram, são analfabetas. Elas não sabem nem assinar, não estudaram. Mas são cristãos que têm uma compreensão espiritual extraordinária. Há pessoas dentro de igrejas que têm um monte de formação acadêmica, não entende nada. Você pode pregar o que for, não entende nada. Por que um não estudou entende, o outro que estudou entende? Eu não estou dizendo que não tem que estudar, tá? Pelo amor de Deus. Não é isso. Por que um entende e o outro não entende? Não consegue discernir. As coisas de Deus se discernem espiritualmente, por causa do coração. Coração espiritual, por algum motivo, não permite a pessoa entender, compreender as coisas. Não é porque não estudou que faz a diferença. Não é nada disso. Eles não conseguiram reconhecer Jesus, não foi por um problema físico, mas eles não conseguiram reconhecer. Jesus, então, vamos continuar. Jesus, então, no meio deles, lhes perguntou, versículo 17, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos, estavam tristes, né? Quer dizer, totalmente fora da condição dos outros, porque não creram que Jesus iria cumprir a sua palavra, que iria ressuscitar, não creram. Então, na concepção deles, ele morreu, está morto e acabou, e não vai acontecer nada. Incredulidade. Então, seus rostos estavam tristes. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus então disse, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era, veja a visão que eles tinham a respeito de Jesus. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus, de todo o povo. Quer dizer, olhe para mim, por favor. Qual era a visão que eles tinham de Jesus? Não era a visão de que ele era o Messias, o Salvador, Deus. Esses eram discípulos que viam Jesus como um profeta, como alguém que fazia milagres. Assim como tem muitas pessoas dentro de muitas igrejas que elas enxergam não no sentido visível, literal. Qual é a concepção que elas têm de Jesus? Alguém que pode resolver problemas. Então a vida delas, elas passam anos e anos dentro de igrejas procurando Jesus apenas visando resolver problemas. São pessoas que nunca o reconheceram como Senhor, como Messias, como Salvador, a ponto de se dobrar, se submeter a Ele como Senhor. Nunca. Tem gente que está há 10, 20, 30, 40, 50 anos, vão à igreja direto. O que eles fazem e estão fazendo durante tantos anos? Só querendo que Jesus resolva o problema, que Ele me cure, que resolva minha vida financeira, minha família, resolva meus problemas. Nada mais do que isso. A visão deles nunca passou disso. Se você perguntar, você já fez de Jesus o seu Senhor, se submeteu a Ele de coração, você vive como um seguidor de Jesus? Eles vão dizer não. É gente que ora, que recebe oração, que está lutando anos e anos atrás de solução de problema, eles continuam do mesmo jeito. Eles continuam vivendo nas suas práticas
de acordo com o mundo, eles mentem, eles têm o mesmo coração, eles nunca nasceram, evidentemente, de Deus, eles vivem do mesmo jeito. Mesmo jeito. Está cheio de gente por aí assim. Porque nunca enxergaram, espiritualmente falando, Jesus como Senhor, como o Messias, Deus. Eu tenho que me submeter a Ele e fazer dele Senhor da minha vida. Eles nunca fizeram isso. Aqueles discípulos, 2, eles disseram, ele é profeta, faz milagres. Nada mais do que isso. A visão deles era completamente fora daquilo que deveria. Eles não disseram, ele é o Salvador. Ele veio salvar, ele veio morrer pelos nossos pecados, ele veio trazer salvação. Não. Ele é um profeta que faz milagres e tal, e tem obras diante de Deus e do povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. Eles continuam, olhe para mim, por favor, falando da visão que eles tinham. Foi as nossas autoridades, tal, que o crucificaram. Jesus, não esqueça, olhe para mim, ele se entregou. Ele não foi preso porque os romanos tinham muita capacidade militar. Não, ele se entregou. Quando foi preso, Pedro pegou a espada e pá na orelha do soldado e cortou. Jesus disse, olha, se eu quisesse, eu ordenaria, viria hostes de anjos aqui, se eu quisesse. Não foi nada disso. Ele se entregou. E se entregou para quê? Morrer pelos nossos pecados. Quem de fato o crucificou de um modo geral? Nós. Por causa dos nossos pecados. Não foram só os religiosos, os romanos, os rabinos. Não. Por que Jesus foi crucificado? Pelos nossos pecados. A visão deles era outra. Não, os romanos, as nossas autoridades, o crucificou. Jesus está ouvindo tudo e caminhando com eles. E eles pensavam que Jesus viria para resolver um problema político, porque os romanos estavam dominando, Israel estava sob o jugo dos romanos. Eles pensaram que Jesus viria resolver um problema político, libertar vocês dos romanos. Jesus não veio para a questão política. Jesus veio morrer, sacrificar-se para que nós tivéssemos remissão de pecados e salvação acima de tudo. Jesus cura, cura. Realiza milagres? Realiza milagres. Nós oramos. E que nós oramos pelos enfermos? Por que nós oramos pelas pessoas oprimidas, endemoniadas, possessas, perturbadas, viciadas? Por que nós oramos para Deus abençoar a família, o casamento? Por que nós oramos para Deus abençoar? Porque Jesus faz milagres. Mas Ele é Senhor. Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Nós temos que entender que Ele faz milagres, mas Ele é alguém que veio, acima de tudo, salvar. A visão deles era outra. Eles viam Jesus como um profeta, como alguém que faz milagres, e ainda por cima eles disseram, não, foi os romanos que o crucificaram. Muito bem. Vamos seguir no versículo deixa eu voltar um pouquinho aqui. Os chefes, versículo 20, os chefes dos sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje, olha só, é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Por quê? Olha um pouquinho para mim, para você entender. Porque na visão dos judeus, a alma podia permanecer no corpo até 3 dias. Então, isso é uma coisa da visão dos judeus, ou do judaísmo, não sei de onde veio isso. É como se, quando a pessoa morresse, fisicamente, nós temos corpo, alma e espírito.
Então, na concepção dos judeus, quando acontecia a morte física, é como se o espírito saiu, mas a alma permanece por mais 3 dias. E nesses 3 dias era possível a pessoa voltar à vida. Por isso, quando Lázaro adoeceu, a irmã dele mandou avisar a Jesus: olha, aquele a quem tu amas adoeceu. Jesus não foi a Betânia onde Lázaro morava, porque o objetivo dele era ressuscitar Lázaro, não curá-lo, ressuscitar, fazer uma coisa muito maior. Então ele esperou, não é relaxamento, acomodação, depois eu vou quando der, não era isso. Então, quando Jesus chegou lá onde Lázaro vivia, ele adoeceu, ele piorou, ele morreu, e ele estava sepultado há 4 dias. Por isso que Marta, quando mandou tirar a pedra, Jesus falou: tira a pedra lá, a pedra do túmulo. Onde o sepultaram? Vamos lá. Aí chegou lá, Jesus falou: tirar a pedra. Aí Marta vê aquele mau cheiro, né? Porque vários cadáveres ficavam, às vezes, dentro de uma caverna. Quando vê aquele mau cheiro, Marta diz: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Como quem diz assim: pô, já passou 3. Então Jesus queria fazer algo para não deixar dúvida. E ninguém dizia: não, 3 dias a alma ainda está lá e pode voltar sozinho. Com 4, ele ressuscitou Lázaro. Então, na cabeça desses discípulos, eles diziam assim: já passou 3 dias, até agora nada. Como quem diz, ele morreu, agora já passaram 3 dias e não aconteceu nada. Eles não criam na promessa de Jesus de que ao 3º dia iria ressuscitar. Eles não criam. Eram, ou se consideravam discípulos, mas viam Jesus apenas como profeta, não o via como Messias, não creram que ele iria ressuscitar ao 3º dia, saíram do caminho e do lugar onde deveriam permanecer. Tudo errado, tudo errado. Assim, bagunçado é a vida espiritual de muitos que se dizem cristãos, que se dizem seguidor de Jesus. Existem aqueles, eu conheço várias pessoas, por 30 anos, 40 anos ouvindo a palavra de Deus, nunca mudaram. Vão à igreja não sei quantas vezes, buscar solução de problema, nunca se submeteram a Jesus como Senhor, nunca. Vão à igreja buscar solução de problemas, porque creem que Ele pode fazer milagre, mas para dizer eu vou entregar minha vida a Ele, me submeter a Ele porque Ele é Senhor, eles nunca fizeram. E muitos deles vão morrer assim, e nem salvação eles têm. Porque eles nunca se submeteram a Jesus, porque eles só enxergam Jesus como alguém que resolve o problema. Eles nunca se submeteram, porque quando reconhecemos Ele como Senhor, significa que a gente faz dele Senhor da nossa vida, e a gente se submete a Ele. Não submeteu, então é porque não fez dele Senhor. Então, uma bagunça total. Não reconheciam Jesus como Senhor, saíram do lugar e do lugar onde deveriam permanecer, não entenderam que Jesus morreu para trazer salvação, achavam que Jesus ia resolver um problema político, e para completar o pacote, já passaram 3 dias, como quem diz, nós não cremos que ele ia cumprir o que falou, ao 3º dia ele ia ressuscitar. E Jesus do lado deles, andando com eles, e eles não enxergavam nada. Diz a Bíblia, algumas das mulheres, veja o que eles continuam dizendo, algumas das mulheres, eles souberam desse fato, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele,
Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que dissera que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Quer dizer, eles estavam lá. Você sabe, olhe para mim, Jesus ressuscitou. Aí as mulheres foram bem cedo no domingo, era ainda madrugada. Elas foram lá para visitar o túmulo. Chegou lá, a pedra havia sido tirada, não tinha como uma pessoa sozinha, alguns homens só, era uma rocha, havia sido removida. Entraram no sepulcro, só tinha lá o lençol. Aí daqui a pouco elas viram os anjos. E o anjo disse para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Elas falaram com o anjo e depois elas tiveram a experiência, saíram correndo para contar que Jesus havia ressuscitado. Eles ouviram sobre tudo isso, mas eles não creram. Não havia uma fé viva dentro deles para dizer: ele ressuscitou, nós cremos. Não, eles contaram tudo, mas não creram no coração. Versículo 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Eles pararam na entrada do povoado e Jesus deu uma de que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Olha um pouquinho para mim. Então, uma bagunça total espiritualmente. São pessoas que pensam ser discípulos verdadeiros de Jesus, quando na realidade não estão vivendo como discípulo. Então, como discípulo de Jesus, eu tenho que estar no lugar certo e na direção certa para que Deus cumpra as promessas dele. Como discípulo verdadeiro, eu preciso crer que Jesus cura, liberta, opera milagres, faz milagres, mas eu tenho que enxergá-lo e entender que, acima de tudo, ele é Senhor, ele é Salvador. Aí eu me submeto a ele. Como um seguidor de Jesus verdadeiro, eu preciso reconhecer que ele foi crucificado acima de tudo pelos nossos pecados. Como seguidor de Jesus, nós temos que viver tudo isso, mas com eles não aconteceu nada disso. Chegou uma hora, eles foram falando as coisas, Jesus disse assim: pô, como é que vocês demoram, hein? Como é que vocês demoram para crer e entender as coisas? E isso é importante lembrar. Por que às vezes é interessante? Por que às vezes pessoas ouvem a palavra de Deus, rapidamente elas entendem e creem? Rapidamente. Tem gente que por uma primeira pregação que ouviu na vida, entendeu e creu. E colocou em prática e os frutos foram acontecendo. Por que há pessoas que passam anos e anos ouvindo a palavra de Deus, elas demoram a entender e demoram a crer? Muita gente pensa que isso tem a ver com formação. O fulano não estudou. O fulano veio da roça, coitado, não estudou. E
acha que isso tem a ver com estudar ou não estudar, formação intelectual. Não tem nada a ver. Uma pessoa pode ser super inteligente para muitas coisas, mas se não abrir o coração, ela vai permanecer absolutamente ignorante em relação às coisas espirituais. Então tem gente que você prega uma vez para elas, primeira vez, elas conseguem compreender espiritualmente rápido aquilo e conseguem crer. Em pouco tempo você vê que a pessoa, caramba, ela entendeu e creu rapidamente no que está sendo pregado. Tem gente que está ouvindo há 10 anos, 20, 30. Você vai falar com ela das coisas espirituais, ela não entende nada. Ela não compreende nada e não consegue, evidentemente, crer. Por que isso, ô bispo? É o tal do coração. É o tal do coração espiritual. É o coração espiritual. Então eu, como pastor, a gente vê isso, é quase que comum. Às vezes você prega para pessoas que realmente elas nem sabem assinar, tem formação nenhuma. Muitas das vezes elas entendem tudo rápido. Aí você prega para gente que as pessoas dizem, é doutor nisso, é doutor naquilo, não entende nada. De outra forma, às vezes também tu prega para gente que não tem instrução nenhuma, fica a vida inteira, não entende nada. Às vezes tu prega para alguém que tem formação, entende tudo rápido. Mas por que esse negócio? É o coração espiritual. Quando o coração espiritual está aberto, esta palavra que tem espírito e vida é absorvida com mansidão, com humildade. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo faz a pessoa entender claramente. Pô, estou entendendo. Eu estou entendendo o que Deus está falando, eu estou entendendo o que o pastor está pregando, eu estou entendendo tudo. Entende e crê. E os frutos vêm. Tem gente que não. Jesus ouviu tanta besteira, em outras palavras dos 2 discípulos, ouviu tanta besteira, tanta incredulidade, tanta besteira, tanta coisa, que Jesus chegou uma hora que falou assim, por que vocês demoram tanto para entender? Por que vocês demoram tanto para entender e crer? Vocês não ouviram que desde lá de Moisés e tal, tudo nas Escrituras vem se referindo a mim, ao Cristo? Ele ainda não tinha se revelado para ele, ao Cristo, tudo. E vocês não creem? Aí chegou uma hora, ele chegou à entrada da cidade, Jesus deu uma de que ia, fez de propósito, ia e seguia um caminho a mais, para ver a reação deles. Pela misericórdia, sem entender nada, eles insistiram muito para Jesus ficar com eles. É como, pô, nós encontramos um viajante aí e tal, vamos lá, fica. Isso é muito comum em muitos países, né? Principalmente naquela época. Então eles decidiram, insistiram para que Jesus ficasse ali um pouco com eles. Jesus aceitou, versículo 22, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Jesus, olhe para mim, da mesma forma que ele partiu o pão lá quando fez a multiplicação no deserto dos pães, da mesma forma que ele partiu o pão na Santa Ceia com os discípulos, ele partiu, ele fez a mesma coisa, do mesmo jeito. Aí quando eles viram
que ele partiu o pão da mesma forma que Jesus tinha feito lá no deserto, fez na Santa Ceia, aí a ficha foi caindo. A ficha foi caindo. Por quê? Porque primeiro eles permitiram que Jesus ficasse com eles. Permitiram que Jesus se tornasse como se fosse um anfitrião na casa deles. É como um anfitrião. Quando Jesus partiu o pão, diz a Bíblia, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Não era problema físico. Os mesmos olhos físicos que não permitiu que reconhecesse Jesus, agora está reconhecendo Jesus, porque não era um problema físico. O coração abriu e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Então Jesus, depois de ter ressuscitado, agora ele tinha um corpo ressurreto. Então Jesus agora ele não precisava de porta, abrir porta para ele entrar no lugar. Por isso que diz a Bíblia, quando ele ressuscitou, os discípulos estavam trancados, as portas trancadas, o pessoal com medo da perseguição, e Jesus apareceu no meio deles. Não abriu porta nenhuma, ele passou. Agora é um corpo ressurreto. Da mesma forma que Jesus desapareceu de diante deles. E diz a Bíblia, perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quer dizer, quando caminhavam com Jesus, eles disseram, não estava queimando o nosso coração? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Então vamos orar. E tem a ver isso com a sua vida, ou com a nossa vida, tem tudo a ver. Você tem que saber se você está vivendo como um verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo tem que estar no lugar certo, no caminho certo, na direção certa, não só que venha conduzi-lo para o mais importante, que é a vida eterna, mas para ver se cumprir as promessas de Deus. Estando fora do caminho, estando fora do lugar, estando fora da direção, não vai poder ver se cumprir as promessas. Muito bem. O discípulo de Jesus se submete a Ele como Senhor. A pessoa está dentro da igreja. Você até pergunta, você crê que Ele cura, liberta, faz milagres? Vão dizer, eu creio. Sim, mas como é que você vive lá fora? Você se submete a Ele? A sua vida é uma vida de submissão à palavra. Você vive como um seguidor de Jesus? Ou você o vê apenas como alguém que pode resolver os seus problemas? Você precisa abrir o seu coração. Crer que Ele faz milagres, mas reconhecê-lo acima de tudo como Senhor. Tem que reconhecê-lo como Senhor. Tudo isso faz uma diferença muito grande. Estou ouvindo a palavra de Deus há muito tempo, mas eu não consigo entender. E eu demoro bastante para crer. Tem gente que ouve, abre o coração, entende rápido, crê rapidamente, se submete, começa a se empenhar para estar no lugar, no caminho, na direção certa, para ver se cumprir a palavra de Deus, e vai crescendo espiritualmente e vendo a palavra de Deus se cumprir na vida deles. Maravilha. Tem gente que não.
Tem gente que está anos e anos ouvindo, demora a crer, demora a entender, demora a crer. Tem gente que está anos e anos ouvindo, orando, recebendo oração. Jesus para eles é apenas alguém que resolve problemas. Resolveu os problemas, eu não preciso tanto dele. Não resolveu ainda, eu continuo atrás dele. Está cheio de gente por aí assim. E se os problemas fossem resolvidos agora, amanhã eles não precisam mais dele, não precisam mais dele. Por isso, inclusive, que tem gente que, quando a vida melhora, perna para que te quero, não é assim? Pá, eu não preciso mais dele. Eu não preciso tanto dele. Basta acontecer umas vitórias na vida, eu não preciso tanto dele mais, eu nem preciso dele. Perna para que te quero, é o que dizem. Porque a visão deles é como alguém que apenas resolve problemas. Então, traga para a sua vida, se você diz, não, eu me tornei um discípulo. Eu compreendo rapidamente, graças a Deus, eu entendo e eu creio, eu estou no caminho, no lugar, na direção, não saio, não vou sair da direção, do caminho, da vontade dele. Reconheço Jesus como Senhor, me submeto a Ele. Então você tem tudo para ver as promessas de Deus se cumprirem na sua vida de uma maneira muito grande. Não importa a sua cor, seu grau de instrução, seu poder aquisitivo, nada disso importa. Nada disso. Ele cumpre a palavra dele. Não, eu estou precisando me acertar. A coisa está bagunçada. Espiritualmente, minha vida está uma bagunça. Eu fico ouvindo. Demora para caramba para entender, para crer. É o seu coração. É o seu coração. É o seu coração. O seu coração é como uma porta. Espiritualmente, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Pá, 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 pá. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Se você abrir o coração, você vai ter comunhão comigo. Não abriu, ele não entra. Jesus não é como os demônios. Os demônios dominam a vida das pessoas, queiram elas ou não, eles dominam. Por isso também são chamados de dominadores, porque eles dominam. Eles não vão bater na portinha do coração espiritual e perguntar, entra ou não entra na tua vida? Não. Os demônios entram, eles dominam. Jesus não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro, cearei com ele e ele comigo. Por isso que os homens de Deus, pastores, nós temos que ficar tranquilos. Entender que temos que fazer uma parte que é nossa. Então, obrigação minha, de outros pastores, homens de Deus, servos e servas de Deus, fiéis, verdadeiros por esse mundo. Nós temos que procurar, não somos perfeitos, viver a palavra de Deus, fazer a obra de Deus com toda sinceridade, toda honestidade, com espiritualidade, e temos que buscar a direção de Deus sempre, sempre. Então, o que está sendo pregado aqui é porque Deus deu essa direção, pronto. Você vem aqui, é o alimento de hoje. É isso que Deus está falando hoje através do seu servo. Pronto. Então, cabe a mim entregar o alimento que Deus ordenou. Hoje é banana, então toma banana. Amanhã é maçã, então entrega. Agora, existe a parte de vocês, de cada um. Se abrir o coração, vai entender, vai crer, vai colocar em prática e os frutos daquilo virão. Muito bem. Se não abrir o coração, não é problema meu.
Pastor não pode, a pessoa não abriu o coração, se sentir acusada, a pessoa não creu, não abriu o coração, não se firmou, ou não permaneceu na presença de Deus, no caminho, na direção, no lugar que Deus queria, não enxergou Jesus como Senhor, apenas ficou atrás de problema. Bom, isso não é problema meu. O pastor não pode levar para casa o peso. Eu não levo o peso. Porque eu não tenho poder, nenhum de nós, para convencer. Quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer se a pessoa abrir o coração. Não abrir, não é responsabilidade do pastor. Então tem pastores que não entendem isso. Eles pensam assim, se eu pregar uma palavra muito difícil, todo mundo se converte. Difícil. Se eu pregar uma mensagem muito inteligente, todo mundo vai... Se eu falar assim perfeitamente, todo mundo não quer dizer nada. A gente tem que procurar falar da melhor maneira possível. Não é possível, mas não é o português 100% perfeito que vai fazer acontecer. Então, uma pregação muito difícil, muito intelectual, nada disso, nada disso. Jesus pregava os apóstolos da maneira mais simples possível. Simples. Mas com o mais importante, a unção para pregar. Tem que ter unção para pregar. Pregar não é dar aula de matemática. O cara aprende matemática, chega no quadro, diz X, não sei o quê, blá, 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 isso, etc. Pregar não é isso. Pregar não é dar aula de português. Pregar não é dar aula. A pregação tem que ter a unção de Deus. É a porção de Deus. Se não tiver, não produz nada. Muito bem. Mas mesmo a pregação tendo a unção, a direção de Deus, a inspiração de Deus, a direção de Deus, se as pessoas trancam o coração, fecha o coração, não abre o coração, e você vai pregar, aí o pastor tem que falar, igual Jesus falou, caramba, Jesus não falou caramba é eu aqui, mas Jesus disse, como vocês demoram para entender e crer, e caramba, Jesus está dizendo, cara, vocês demoram a entender, então tem gente que demora a entender, e consequentemente crer, enquanto outras rapidamente entendem e creem. E eu repito, não tem nada a ver com estudou, não estudou, estudou mais ou menos. Não tem nada a ver com o pastor, ele fala um português perfeitão, olha, ele não erra uma palavra, e o outro fala assim, de vez em quando ele tropeça nas palavras, ele fala meio errado, tem pastor que fala, nós vai, nós vem. Não é também porque ele fala nós vai, nós vem. E não é porque ele fala nós vamos. Perfeito. O coração das pessoas. A parte do Espírito Santo, ele sempre está pronto para fazer. O pastor tem que correr atrás. Ele tem que viver uma vida voltada para Deus, se consagrar, ter a direção de Deus. E todo dia, todos os dias, Deus, me dá a tua direção, dá a tua direção. Todos os dias. Dá a tua direção. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai pedir para o Espírito Santo falar. Na hora que o Espírito Santo fala, é isso aqui. Aí você traz isso aqui. Se gostaram, se não gostaram, se acharam bonito, se não acharam bonito, você não está nem aí para isso. Você tem que trazer a mensagem que Deus quer que se receba. Porque Ele conhece todas as coisas. Isso vai ser entendido, vai crer, vai produzir fruto rapidamente, dependendo de quê? Coração. Então vamos orar, vamos orar. O que você deve fazer? Pegar tudo isso e fazer sempre algumas perguntas para você mesmo, não é para o vizinho não, para o marido, não, é para você. Porque tem gente que não abre o coração, não entende, não crê, e está sempre dizendo, essa pregação aí serve para o meu marido.
essa pregação aqui serviria para o meu filho, serviria para o meu vizinho. A pregação serve para todo mundo, mas não serve para ela. Para ela não serve. Nunca serve. Serve para os outros. Os outros estão precisando, ela não. Então o que se tem que fazer? Algumas perguntas. Eu tenho entendido rapidamente, crido rapidamente e colocado em prática na minha vida? Tem? Tem. Então é porque o coração está aberto. Você está lutando para permanecer no lugar, na direção, no caminho certo, para que Deus cumpra as promessas dele na sua vida? Tenho. Você tem visto Jesus, não é visto no sentido de ver, eu vi Jesus, não. Mas você tem uma consciência de que Jesus, além de fazer milagres, acima de tudo, Ele é Senhor, e você tem submetido à vontade dEle? Eu tenho. Então você está caminhando como um discípulo dEle. Certamente, quando as pessoas olharem para a sua vida, elas vão ver que você é um verdadeiro cristão. Muito bem, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Você vai orar, agradecer, buscar a presença de Deus aí. Não, bispo, eu tenho uma dificuldade tremenda para entender. Você entende tudo lá fora. Se alguém passar uma receita de bolinho com bacalhau, em 2 minutos você pega. Se alguém não sei o que, você pega tudo. Pega o que fala na televisão, pega o que fala no rádio, pega o que está acontecendo, você pega tudo. Mas a palavra de Deus, para me entender, bispo, é um Deus nos acuda por causa do seu coração. É isso aí, é o seu coração. O seu coração não deixa você compreender as coisas de Deus e, consequentemente, crer. Ah, eu tenho vindo à igreja, mas olha, no fundo, estou lutando para Jesus mudar minha vida, resolver meus problemas. Eu não me prostrei diante dele como Senhor e estou me submetendo a Ele. Você precisa fazer. Você precisa fazer. Eu não posso fazer isso por você. Ah, eu estou saindo da direção, saindo do caminho, saindo do lugar, saindo da vontade de Deus. Por causa da sua incredulidade, ou por causa do seu orgulho, ou por causa do seu desejo pelas coisas do mundo. Se eu fosse você, eu entraria no caminho, não sairia dele. Não sairia da vontade dele, do caminho dele, da direção dele, porque saiu, desgraçou. Então vamos orar. Deu para entender ou ficou confuso, foi uma confusão? Deu para entender? Então vamos orar. Fiquem de pé, por favor. Feche os olhos. Por favor. Feche os seus olhos, no nome de Jesus. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser. Me deixa ser. Para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quero entregar. Seguir os passos teus. Não quero ter alguns minutos com você. Alguns minutos com você. Me deixa ser. Me deixa ser para sempre o teu bem querer. Para sempre o teu bem querer. Cante. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar. Coração quero entregar. Seguir os passos teus. Fechem os olhos, por favor. Agora é a hora de você, é o momento de você falar com Deus. Falar com Ele
de acordo com o que você ouviu, de acordo com as perguntas que você tem que fazer para você mesmo e as respostas que você terá. Os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém. Ali era o lugar, ali era o caminho. Os discípulos deveriam crer nele como Senhor e Messias. Deveriam crer que ele iria ressuscitar, como o dia havia dito várias vezes. Eles deveriam ficar ali. Mas não, eles não creram. Eles não o viram como o Messias, mas simplesmente como um profeta que fazia obras diante de Deus e do povo. Eles não creram que ele iria ressuscitar. Eles não entenderam que ele não veio para resolver problemas políticos, mas para morrer por nós. Eles estavam fora da direção do caminho do lugar. Era como se uma bagunça espiritualmente a vida daqueles dois discípulos. Até que viram e insistiram e Jesus permanecesse com eles, mesmo sabendo, não sabendo que era ele. E quando viram partir o pão e receberam aquele pão, os olhos foram abertos. Muitos são aqueles que passam tanto tempo ouvindo, demoram a entender e crer, a se submeter. Outros são aqueles que às vezes estão perto do caminho, mas não entram no caminho. Outros saem do caminho, do lugar da direção, onde deveriam permanecer e ver se cumprir as suas promessas. Muitos são os que têm vivido uma vida espiritual bagunçada e confusa. Caso você esteja no caminho, na direção, no lugar, e lutando para permanecer no caminho, no lugar, na direção, caso você esteja entendendo facilmente, rapidamente, crendo rapidamente, caso você tenha feito de Jesus o seu Senhor e tenha se submetido a Ele, agradeça, adore-o, glorifique-o. Mas caso você esteja perto do caminho, mas fora dele, ou saindo do caminho, da direção, do lugar da vontade de Deus, cabe a você se arrepender. Caso você demore muito para entender e crer, você precisa abrir o seu coração, porque ele tem sido o seu problema. A dureza de coração, a incredulidade, às vezes o orgulho impedem que as pessoas entendam e creiam rapidamente na palavra de Deus. Se você tem vindo à igreja apenas buscar a solução de problemas, você até hoje não reconheceu Jesus como Senhor. E sendo assim, você não é um servo, uma serva verdadeira. Precisa se arrepender
Ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor age, opera, ensina, convence, ilumina aqueles que abrem o coração. Então opera, Senhor, sobre aqueles que já têm um coração aberto, para que eles compreendam muito bem o que foi pregado e creiam. Ilumina aqueles que estão abrindo o coração hoje, porque não haviam aberto o coração. Vem, meu Deus, responda a nossa oração, Senhor, a oração de cada pessoa que está aqui. Fale com Deus, faça a sua oração, rasgue o seu coração, busque a presença de Deus. Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Passados alguns dias ele foi assunto aos céus, e depois cumpriu a sua grande promessa, que aconteceu em Jerusalém primeiramente. O Espírito Santo foi derramado, como ele havia prometido aos discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no dia de Pentecostes, quando lá estavam 120 pessoas reunidas no cenáculo do templo, orando, cantando louvores, adorando, o Espírito Santo foi derramado. Iniciou-se o período da manifestação do Deus Espírito Santo. O Espírito Santo opera, regenera, ele é o que gera os filhos de Deus. O Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo, dentro de um verdadeiro seguidor de Jesus, traz o revestimento de poder, para que se torne uma testemunha de Jesus. Adore-o, abra o seu coração, ou se você precisa se arrepender, abrir o seu coração, entrar no caminho porque está fora dele, ou voltar ao caminho porque estava saindo dele. Cabe a você abrir o seu coração, passar a reconhecê-lo como Senhor, porque só o via como alguém que poderia resolver problemas. Abra o seu coração. Ele está aqui, ele disse: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus se faz presente através da pessoa do Espírito Santo, lá sentado à direita de Deus, do Deus Pai, intercede por nós, também nos vê, nos ouve. Ó Espírito Santo, venha e revela Jesus para aqueles que não o reconheciam como Senhor e Salvador. Vem, Espírito Santo, fale com aqueles que estavam com o coração voltado ao mundo e não haviam entrado no caminho e no lugar da tua vontade. Fale com aqueles que estavam voltados ou se voltando ao mundo e saindo do caminho, da direção, do lugar da vontade de Deus. Venha, Senhor, e
Revela-te de um modo maior para aqueles que estão na tua vontade, que têm crido, se submetido a ti. Toca em suas vidas. Jesus batiza com o Espírito Santo aqueles que te amam, que te adoram. E o Espírito Santo regenere aqueles que não haviam sido regenerados, que não haviam nascido do Espírito, e por isso não podiam ver e nem entrar no reino de Deus. Ó, glorificado seja o teu nome. Tu és o Messias, o Senhor, o Salvador. O Senhor realiza milagres, mas acima de tudo é Senhor, é o Salvador. Entregou-se por nós, sacrificou-se por nós, cumpriu e cumpre todas as suas promessas. Nós te adoramos. Seja engrandecido. Dá compreensão espiritual para aqueles que têm um coração aberto, que eles entendam rápido e facilmente a tua palavra e possam vivê-la dia a dia. Ó, exaltado seja o nosso Deus. O Jesus que ressuscitou, que foi assunto aos céus, que está à direita do Deus Pai, e que enviou o seu Espírito para acompanhar os seus verdadeiros seguidores. Nós te adoramos, nós te glorificamos, e que haja em nós coração humilde, fé, determinação para estar no caminho certo, no lugar certo, onde possamos ver se cumprir as tuas promessas em nossas vidas. Perto quero estar, feche os olhos e cante junto aos teus pés. junto aos teus pés, Pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render, que me render e te adorar. tudo que há em mim, Tudo que há em mim, quero te ofertar, cante. quero te ofertar, Mas ainda é pouco, eu sei. mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. levante as mãos e cante, te louvarei. Te louvarei, Não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. te louvarei. Te louvarei, Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
Adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Ó, nós Te agradecemos de todo o nosso coração. E que tudo que ouvimos aqui produza frutos dentro dos que abriram o coração, ou que tem o coração aberto. E tudo isso sirva para a Tua glória e honra. E os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Amém. Graças a Deus.